Graça e paz, querido. Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, são exatamente 2 horas e 1 minutinho. Quero aqui deixar uma palavra de perseverança para a nossa vida. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Amém? Pai, muito obrigado, Deus. Quero te louvar, te engrandecer pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu quero ministrar rapidamente aqui na sua vida hoje é os 3 pilares da perseverança. Nós vamos estar ministrando os 3 pilares da perseverança para que nós possamos aprender a perseverar, estar sempre na presença de Deus. O ser humano tem muita dificuldade em perseverar, precisamos aprender a ser perseverante. E isso só aprende na prática, de aprender a vencer obstáculos. Nesse estudo, ou nesta mensagem, nós vamos comparar a perseverança com uma pedra, pela durabilidade, porque muitas vezes uma pedra é um obstáculo que desafia a perseverança. Às vezes, por causa de uma pedra, de um obstáculo, nós paramos no meio do caminho, né? Vamos comparar a igreja a um tripé, onde consegue se sustentar sobre uma pedra e em ambientes hostis. Quero que você medita nisso para que nós possamos aprender junto. Primeira coisa, querido, precisamos ser perseverantes na doutrina. Ter perseverança na doutrina. Efésios 4,14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uma pedra bem doutrinada, uma igreja bem doutrinada na palavra de Deus e em seus próprios costumes, é firme e suporta as pedras da vida. Doutrinar a igreja é um trabalho difícil e árduo que muitos não suportam, mas precisam ser feitos. Igrejas bem doutrinadas têm menos divisões e tensões entre as pessoas. Querido, hoje em dia a gente vê tantas coisas absurdas na internet que, se você não tiver alicerçado na doutrina, não doutrina de homem, doutrina da palavra de Deus, você acaba sendo levado pelo que as pessoas dizem e falam em Facebook, no Kawaii, no TikTok. Então, querida, a primeira coisa, é preciso perseverar na doutrina da palavra de Deus. Amém? Doutrina da palavra de Deus. A segunda coisa é perseverança na comunhão. A Bíblia diz muito bem, no versículo nós lemos que perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Filipenses 2,2 disse: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Uma igreja é perseverante quando há unidade entre o povo e um sustenta o outro nas dificuldades. Lá em Efésios 4, do versículo 1 ao 6, fala sobre isso. Quando há um ambiente de amizade e simpatia, as pessoas se sentem bem. Quando o texto de Atos 2,42 fala partir do pão, refere-se à Santa Ceia como símbolo da comunhão. Segundo 1 Coríntios 10,16, porventura o cálice de bênção
que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, querido, a segunda coisa é perseverança na comunhão. Quando nós temos comunhão um com os outros. Quando nós, no versículo 2 de Filipenses, no capítulo 2, ele diz: completai a minha alegria de modo que pensei as mesmas coisas. Ou seja, uma igreja em divisão é uma igreja que não cresce, uma igreja que não prospera. Eu preciso de pensar nisso aqui e o meu irmão a mesma coisa que eu estou pensando, querido. A gente precisa ter essa comunhão de pensamentos iguais. Tenhais o mesmo amor, ou seja, o mesmo amor. Eu preciso amar e você precisa amar, a igreja precisa amar. Sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo, ele explica e ensina a igreja de Filipos: completai a minha alegria, ou seja, me dá alegria, me dá mais alegria de ver quando vocês pensam a mesma coisa, quando vocês têm o mesmo amor e quando vocês são unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo fala: isso completa a minha alegria. Então, querido, vamos entender que a segunda coisa é perseverança na comunhão, ajudando um ao outro nas suas dificuldades, amém? E a terceira coisa, querido, perseverança na oração. Olha o que diz lá em Atos 2:42. No partir do pão e nas orações. Aleluia, glória a Deus. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, querido: a experiência da igreja nas orações proporciona milagres e bênçãos que sustentam a fé com alegria. Para perseverar é preciso orar. Quando a igreja ora, consegue suportar as barreiras pelo poder da fé. Persevere na oração. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela sustenta uma igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca, uma igreja que não tem sustentabilidade, uma igreja que não tem coluna, uma igreja que qualquer vento vai derrubar. Mas nós precisamos ser uma igreja de oração, perseverar na oração para sustentar a nossa vida, para sustentar a vida dos nossos irmãos. Então, querido, em nome de Jesus, nesta tarde, eu quero que você persevere, como diz lá em Atos capítulo 2, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu quero que você nesta tarde persevere na doutrina, persevere na comunhão, persevere em oração, em nome de Jesus. E para concluirmos essa mensagem, muitos cristãos não conseguem perseverar em suas igrejas diante do trânsito religioso e preferem trocar a igreja do que mudar sua vida. Preferem mudar de igreja, trocar de igreja, do que mudar a sua vida. Precisamos aprender a ser perseverantes nas lutas e nas alegrias para servir a Deus de um modo agradável. Queridos, não adianta você mudar de igreja, não adianta você ir para outra igreja, se você não mudar a sua postura, a sua vida, e não ter um momento de comunhão, um momento de alegria, um momento de oração, um momento de doutrina, momento de aprender a doutrina bíblica. Se você não consegue perseverar na doutrina bíblica, não consegue perseverar na comunhão e na oração, você não vai conseguir usufruir das bênçãos de Deus. Então, nessa tarde, que você possa ficar com esta palavra no seu coração, dizendo que o Senhor é contigo. Persevere. A palavra de Deus diz que existem pessoas vivendo a mesma coisa que nós vivemos ou ainda piores do que nós vivemos. Então, querido, não deixa
as lutas dessa vida atrapalhar a sua comunhão com Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa acrescentar mais na sua vida. Fique com essa palavra no seu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo no seu coração.